Valeu a pena, Débora? Valeu a pena, Inês? Valeu a pena, Alete? Glória a Deus, valeu a pena servir ao Senhor? Tem valido a pena, Alexandre? Quantos anos você tem de crente? 21 anos. 21 anos. Gente, o testemunho desse rapaz é tremendo. Não sei se lá no acampamento vai ter oportunidade, mas eu creio que o testemunho dele é tremendo, porque ele teve, muitas dificuldades na sua juventude, teve muitas crises, quase deu tudo errado na vida do Alexandre, mas ele encontrou Jesus e hoje em dia ele é um pai de família e é um líder de jovens, Meu Deus, isso é tremendo, amados. Deus salva você para você fazer a obra de Deus, para você ser diferente, amém? Para você realmente andar com Deus e ter uma vida que vale a pena. Glória a Deus. Falando um pouquinho sobre acampamento, eu vou falar aqui um pouco, sobre o legado de Moisés para Josué. Josué, ele abraçou esse legado, deu tudo certo para Josué ser esse substituto de Moisés, ser esse sucessor de Moisés, porque Josué estava realmente ligado no que Deus estava fazendo na vida de Moisés. E sobre essa questão de acampamento, amados, eu cresci numa igreja batista tradicional. Eu era da igreja da minha mãe, batista tradicional. E essa igreja que eu era não tinha nenhum acampamento. Nunca teve, nunca. O máximo que teve, assim, eu me lembro aos 16 anos, talvez algum passeio ali de ir só durante o dia em algum lugar, numa chácara. Mas só aquela coisa ali dos jovens, ir ali numa chácara e voltar no mesmo dia. Não tinha nenhum acampamento. E aí, olha como Deus trabalha para trazer algo para você hoje, para trazer algo para nós hoje. Na minha igreja não tinha nenhum acampamento. Se eu não tivesse ido em acampamentos de outras pessoas organizando, de outras instituições, eu nunca teria aprendido sobre acampamento. Então, quando eu tinha 19 anos, eu fui no meu primeiro acampamento, fui junto com a Jo. A Jo, eu andava com ela para todo lado. E tinha um grupo chamado Jovens para Cristo, como é que é? MPC. Ministério... Mocidade para Cristo, naquela época que chamava Mocidade. Era Mocidade para Cristo. E eles tinham uma organização muito forte aqui no DF e também em Goiânia. E aí eu e a Jo fomos lá para esse acampamento em Goiânia. Fomos quando eu tinha acho que 19 ou 20. Aí no ano seguinte era e mais uma galera. Porque a gente gostou muito, aí a gente pegou no ano seguinte, a gente chamou a maior galera, porque a gente tinha um grupo de teatro, naquela época. Aí a gente foi todo mundo para Goiânia. E eram vários, gente, era muita gente, eram umas 16 pessoas. E aí, então assim, foi a primeira vez que eu fui em acampamento. Eu fui na organização desse pessoal 2 vezes. E aí depois, não me lembro... Aí eu fui para a Igreja Batista Renovada, quando eu tinha 19 anos. Mas lá ainda também não tinha acampamento. Aí, quem estreou esse negócio de acampamento lá na Batista Renovada? Eu e mais um grupo. Eu e mais algumas pessoas. Que a Ju não estava lá, mas estava a Kedismar, estava a Késia. E aí foi quando a gente levou a ideia de fazer acampamento para o IBISP, porque eles também não faziam. E aí eu lembro que teve também acampamento dos jovens de todas as igrejas batistas independentes, teve também, E fizemos também da igreja umas 3 vezes. E com isso, fui chegando aos 25, 27 me casei. Aí nós começamos essa igreja junto com o pastor Moisés. Eu tinha 34 anos. Quando nós começamos a igreja, no 2º ano dessa igreja, nós já fizemos o primeiro acampamento. Não sei se foi no primeiro, mas pelo menos no 2º a gente começou já a fazer acampamento. E como bem lembrou o irmão Helder, os primeiros acampamentos a gente não fazia só a nossa igreja, a gente fazia junto com o pessoal da igreja da Kedismar. Então a gente se juntava porque o grupo nosso era pequeno, o grupo deles também era pequeno, então era uma luta para a gente chegar a 70 pessoas. Era muito difícil, porque a igreja deles era pequena e a nossa também era pequena. Então fizemos uns 5 acampamentos junto com eles, e aí depois nós começamos a fazer
fazer só nós. E eu realmente estou meio perdida nas contas, mas eu creio que a gente já fez uns 15 acampamentos nesses 17 anos. Porque teve ano que a gente fez até 2, né, por causa do acampamento de jovens também. Então acho que a gente já fez uns 15 a 17. E eu não me arrependi de nenhum deles, porque todos eles foram bênção. Tudo foi maravilhoso. Sempre Deus nos visitou. Sempre Deus fez coisas tremendas. Então, amados, Josué, ele só teve êxito na vida dele porque ele aprendeu muito com Moisés. E eu tive êxito em algumas áreas da minha vida porque eu aprendi com outras pessoas. Eu aprendi com outras pessoas como era fazer um acampamento. Eu ficava observando tudo. Eu ficava observando a organização, como que era a programação, o que era legal nos acampamentos. Eu era muito observadora. E aí quando a gente começou a fazer os primeiros, a gente pôde também experimentar coisas tremendas. Porque é muito bom a gente tirar 2 dias inteiros, 2 noites inteiras, para a gente estar só ali naquele lugar, só ali na presença de Deus, nos cultos, né, conhecer novas pessoas, orando junto com outras pessoas, recebendo a palavra de Deus. Isso é tremendo. Então estão todos convidados aí para o nosso acampamento de agosto. Vamos nos mover mesmo daqui para agosto. Chama aquele seu colega, talvez até que ele não seja nem crente, mas chama, não tem problema não, é só para quais são as regras. E chegar lá, ele vai ser abraçado pelo Espírito Santo e vai ser visitado pelo poder de Deus, vai se converter. Várias pessoas se convertem em acampamento antes. Estava vendo esses dias um pastor falando que ele era modo mundão. Alguém chamou ele para ir para o acampamento. Ele se converteu no acampamento de carnaval. Ele se converteu tão tremendamente que ele largou todos os vícios naquele acampamento. E a partir dali ele nunca mais foi o mesmo. Ele fez parte até de uma banda famosa, aquela banda Vencedores por Cristo. Ele fez parte dessa banda. Amados, tremendo. Ele se converteu num acampamento. Olha só que coisa tremenda. Ele mudou a vida dele, aquele acampamento. E a partir dali, hoje em dia, ele é uma pessoa que influencia milhões de pessoas. Isso é tremendo. Amém? Glória a Deus. Vamos falar da glória a Deus. Vocês são tão calados, meu Deus. Quando a gente era jovem, a gente não podia bater palma. Em algumas situações, em algumas igrejas, né? A gente não podia bater palma, não podia pular, não podia dar glória a Deus muito alto. Ai, era tanto não podia, e a gente queria fazer. E aí vocês podem fazer, eu não entendo isso. Né? Uma coisa assim que não dá para não entender, não. Vocês não são muito meus discípulos, não, porque eu estou assim animada. Eu estou cheia do poder de Deus. Esses dias eu vi a Valnice Milhões com 75 anos pulando, dançando uma música. Pulando mesmo, igual eu pulo. Eu falei, é isso aí, eu sou discípula dela. É isso aí, eu vou chegar aos 90, isso aí, pulando e dançando. Mas porque o que Deus fez por mim, eu não sei o que Deus fez por você, mas o que Deus fez por mim é digno de muita alegria, de muita vitória, porque Deus tem realmente nos ajudado. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Queria que você se soltasse aí. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. E você vai gritar aleluia. E você vai gritar Jesus é bom. E você vai gritar o que vier na sua mente para adorar o seu Senhor. Amém? Josué chamava Oséias. O primeiro momento que aparece esse jovem na Bíblia é em Êxodo capítulo 17, versículo 8, quando ele já aparece como um guerreiro. Ele era um jovem guerreiro. Se ele estava à frente do exército, é porque ele provavelmente já tinha seus 30 anos. Mais 30 anos para quem vivia 120, era bem jovem, na verdade. Era adolescente, quase. Lembrando que os discípulos de Jesus também tinham por volta ali de
17, 20, 25 anos no máximo, os discípulos de Jesus tinham. Você aprende isso assistindo lá aquela série Chosen, muito boa. Gente, tanta coisa que a gente assiste, né? Tive um tempinho para assistir essa série também, porque é tremenda. Então, os discípulos de Jesus tinha 30 anos quando começou, e os discípulos dele tinham de 17 a 25 anos aproximadamente. Porque Jesus não ia discipular pessoas mais velhas do que ele. Porque Jesus, ele tinha um projeto ali, né, de arrebanhar aqueles jovens, porque aqueles jovens iam ser o futuro do ministério de Jesus. Eu estou vivendo isso. Eu fui, né, muito inspirada por Deus, assim, no sentido de Deus me chamou, né, há 25 anos atrás. Deus realmente colocava um fogo muito grande no meu coração para eu realizar a obra de Deus, para eu fazer o que eu tinha que fazer. E hoje eu estou vivendo o que Deus foi me preparando, né, para viver. Mas enquanto Deus te prepara, você vai realizando muitas coisas. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, jovem, enquanto Deus te prepara, você vai realizando muitas coisas. Assim foi na minha vida, eu fui realizando muitas coisas. E o Josué foi a mesma coisa. Ele começou como um guerreiro. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe os homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Então, quando volta um pouquinho, quando Josué estava fazendo ali a guerra, tinha outras pessoas orando. Quem ora por você? Minha filha sabe quem ora por ela. Não sou eu, viu, gente? Várias pessoas da igreja oram por todos os jovens da igreja, né? Quem ora por você? Se você está aliançado com alguém, com um pastor, com uma igreja, essa igreja ora por você. Então, enquanto um guerreia, o outro intercede. Pode passar. Acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Quantos pode ser aleluia? Aleluia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Tem que vaiar, né? Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para sentar sobre ele. Arão e Hur sentaram suas mãos, um de um lado e outro do outro lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Aleluia! Glória a Deus. Próximo. E assim Josué desfez Amaleque ao seu povo ao fio da espada. Assim Josué desfez aqueles inimigos. Por causa do quê? Da força dele de jovem, de guerreiro, e por causa da intercessão de Moisés, Hur e Arão. Eita, jovem. Eita, jovem. Você não sabe quanto você vai mais longe se você não quebrar as pontes com os seus pais, com os seus avós, com os seus líderes, com as pessoas mais velhas da sua vida. Se você honrar as pessoas mais velhas da sua vida, você vai longe. Se você quiser andar sozinho, você vai bater cabeça. Eu aprendi isso, amados, meio depois. Eu fui aprender isso quando eu tive na Regina, que eu estava com 30 anos. Eu queria ter aprendido isso quando eu tinha 20. Eu tinha assim, ganhado muito mais na vida. Eu tinha rompido muito mais dos meus 20 até os meus 30. Se eu não tivesse aquela ideia de afastar, né? De não ouvir os conselhos dos meus pais. Não é que eu era totalmente rebelde, não é isso não, mas tipo assim, eu ficava vivendo a minha vida meio independente, né? E só morava ali na casa dos meus pais, mas não conversava muito com os meus pais, não aprendia muito com os meus pais. E hoje estou eu querendo conversar com os meus pais, querendo fazer até um filmezinho, porque meu pai já está com 74 anos, e ele conta muitas histórias de quando ele era jovem, de quando ele se converteu. Ele se converteu com missionários americanos lá na roça, lá em Minas Gerais, e eu quero gravar meu pai contando essas histórias, amados, porque no dia que meu pai se for, a gente esquece tudo, não é verdade? Então assim Josué desfez Amaleque e seu povo. Próximo. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro, relata
os ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus, próximo. E Moisés edificou um altar ao qual chamou o Senhor é minha bandeira. Aleluia! Glória a Deus. Sabe o que isso significa, meus amados? Quem vence a guerra tem o direito de colocar uma bandeira, de ficar, fincar, quer dizer, fincar a bandeira lá, ó, eu venci. Então, ali foi colocado uma bandeira que o exército de Israel vencia os seus inimigos. Aleluias. Glória a Deus. Agora vamos pular para Êxodo. Deuteronômio 29, 1 a 5. Amados, quero falar um pouquinho aqui, antes de ler o texto de Deuteronômio, sobre Josué. Que Josué, o nome dele era Oséias, mas Moisés o chamava de Josué. Os estudiosos não sabem se isso era uma coisa assim, que ele mudou exatamente o nome, do Josué. Mas o Moisés só chamava o Oséias de Josué. E o nome Oséias quer dizer salvação. E o nome Josué quer dizer Yahvé é a salvação. Olha que tremendo. Moisés deu uma pequena mudada aí. Mudou de salvação para Yahvé é a salvação. E então, no hebraico, o nome de Josué se chamava Yehoshua. E aí depois que eles se misturaram lá com os babilônios e começaram a falar aramaico, de Yehoshua virou Yeshua. E o nome de Jesus também é Yeshua em aramaico. E aí depois transliterado para o grego ficou Iesu, transliterado para o latim ficou Jesus e para o português ficou Jesus. Olha que tremendo isso que eu achei aqui. Que Josué, o mesmo nome de Josué é o nome de Jesus. Josué é Yeshua, que quer dizer Yahvé é a salvação. Então quando Jesus apareceu um jovem, apareceu ali fazendo milagres, ensinando na sinagoga, e o nome dele era Jesus, o povo de Israel sabia o que aquilo significava. Sabia que aquele nome significava Yahvé é a salvação. Esse é o nome de Jesus. Deus é a salvação. Então, que grande privilégio para Josué, Apesar de que Jesus veio depois, mas Jesus já era antes. Mas que grande privilégio para Josué, porque ele teve um nome que Jesus usou nessa terra. Meu Deus, que tremendo, hein? Muito tremendo isso. Então, Josué foi um jovem muito especial. Extremamente cuidadoso, extremamente servil. Ele servia a Moisés. Em algumas menções da Bíblia fala que ele era servidor de Moisés. Sabe o que é servidor? É um secretário. Ele fazia o que precisasse. Moisés está precisando de água, vou lá buscar. Moisés está precisando de mais um pergaminho para escrever aqui o Deuteronômio. José Pipó, rapidão, corria, aquele era jovem, corria, ia lá e pegava o pergaminho. Moisés está precisando de uma coisa muito difícil que não tem aqui. Moisés está com desejo de comer beterraba. Josué dava um jeito, virava o mundo para achar beterraba. É isso que é ser servidor, amados. Porque ele estava ali para facilitar o ministério de Moisés. Você, jovem, pode ser um facilitador do ministério dos seus pais. Não estou falando que seus pais tenham ministério na igreja. Estou falando do ministério de ser pai, de ser mãe. Você pode ser um facilitador do papel da sua mãe e do seu pai. Você pode facilitar, sim ou não? Sim. Quantos aqui querem facilitar o papel da sua mãe e do seu pai? Pela fé, levanta a mão aí, todos os jovens e adolescentes. Glória a Deus, diga assim comigo: eu nasci para facilitar a vida dos meus pais, a vida dos meus líderes, e não para dificultar. Amém? Glória a Deus. Vocês comeram feijão hoje? Jesus amado, acorda, gente. Então, no Deuteronômio 29, 1 a 5,
Deuteronômio 29, 1 a 5. Essas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizeram com eles em Horebe. E chamou Moisés a todo Israel e disse: tendes visto tudo quanto o Senhor fez perante vossos olhos na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, as grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais grandes maravilhas. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto e não se envelheceram sobre vós vossos vestes, nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. O livro de Deuteronômio, Moisés está falando quando passa esses 40 anos. No início lá que Josué começa a andar com Moisés. Provavelmente Josué tinha uns 30 anos. Moisés já tinha quanto, gente? 30 mais 40. Não, mas é isso, não, eu estou errando aqui. Moisés já tinha 80 quando começou, certo? Isso que eu queria dizer. Aí, 40 anos depois, quantos anos Josué tinha? 30, mais ou menos, né, que eu falei aproximadamente, mais 40. Então, Josué já tinha 70 anos, quando Moisés já está com 120. Então Moisés faz esse discurso de Deuteronômio, a gente vê lá no Deuteronômio 34, que ele já estava com 120 anos, mas ele estava ótimo da cabeça, ele nem a sua visão ficou prejudicada. Está lá em Êxodo 34, você pode ler. Nem as suas vistas foram prejudicadas. Moisés não morreu de velhice, amados. Moisés morreu no dia que Deus quis que ele morresse. Porque Moisés estava inteirão, né? Estava resolvido na saúde, estava bem. Ele morreu bem. Foi uma surpresa para o povo de Israel. Mas ele morreu? Mas ele estava aqui ontem. Ele estava aqui tão jovem, tão falante, né? Tão inteligente, tão andando para lá e para cá. Ele estava bem. Mas chegou o dia, né? Porque é o dia que todo mundo chega. Então, Josué foi um jovem que passou 40 anos servindo a Moisés. Servindo. Aprendendo. Josué não estava ali para ensinar Moisés. Moisés estava ali para ensinar Josué. Se nós, jovens, nos abrirmos para sermos ensináveis, a nossa vida vai fluir muito mais. Vai fluir muito mais. Passa para o versículo 18. Nós já vamos terminar. Para que entre vós, esse aqui Moisés estava falando sobre um cuidado que aquele povo tinha que ter. Eu separei esse texto que eu achei tremendo. Para que entre vós não haja homem nem mulher, nem família nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, para que vá servir aos deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel. Quando nós vamos servir outros deuses, o que é que dá na nossa vida? Veneno e fel. Quando a gente desobedece ao Senhor, sai dos caminhos do Senhor, é isso aí o resultado, né, da nossa vida. Próximo. E acontece que alguém, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o parecer do meu coração, para acrescentar a sede à bebedeira. Misericórdia. Moisés deixou aqui bem claro que não adiantava as pessoas fugirem das maldições. Lá no livro de Deuteronômio fala das bênçãos, no capítulo 28, né? No capítulo anterior aqui, no 29. No 28 fala das bênçãos e das maldições. E Moisés já antevendo a malandragem do ser humano, né? Que é malandragem. Muitas vezes o ser humano não é malandro. E ele falou: então, olha, cuidado, para que não aconteça que alguém diga no seu coração: eu me abençoo, tudo vai dar certo para mim, mesmo eu fazendo tudo errado. Isso não funciona, meus amados. Todas as vezes que as gerações aí de jovens andam longe dos caminhos de Deus, fazem coisas abomináveis, não vai dar certo. Muita coisa vai dar errado. O juízo de Deus virá. E Deus está rejeitando uma geração que se entrega
ao pecado. Deus está rejeitando uma geração que se entrega à prostituição. Deus está rejeitando uma geração que se entrega à idolatria, que se entrega a mudar os mandamentos de Deus, a torcer a palavra de Deus. A palavra de Deus, amados, deixa um alerta bem claro. A gente não pode tirar nem um jota, nem um tio. Quanto mais torcer, né? Quanto mais torcer os entendimentos, dizer que não é isso. Ah, porque Deus é só, Deus é amor. Vai nessa. Então, Moisés já deixou bem claro que ele estava passando. Aí a gente vê nos capítulos 31 até o capítulo 34 de Deuteronômio. Aí a gente vê Moisés passando a liderança para Josué. Mas Josué estava muito bem preparado. Josué era temente ao Senhor. Josué teve experiências com o Senhor. Quando Moisés subiu o monte lá para passar aqueles 40 dias de jejum, de oração, para receber os 10 mandamentos, Josué estava lá. Josué não foi apenas um guerreiro, mas Josué, ele se envolveu ali com o ministério de Moisés. Josué também se tornou um intercessor. Josué se tornou um pregador. Josué se tornou um líder. Josué começou a fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Isso é o mais importante na sua vida, na sua caminhada cristã. É fazer a vontade de Deus. Fazer aquilo que agrada a Deus. Porque Deus merece, amados, tudo. Deus merece toda a nossa dedicação. Deus merece toda a nossa santidade. Deus merece que você se santifique, que você se guarde, que o seu corpo seja só para alguém que você vai se casar. Deus merece que você se santifique. Deus merece que a sua boca não fale mentira. Deus merece que os seus olhos leiam a palavra de Deus. Deus merece que o seu vestir seja decente. Deus merece que o seu tempo seja equilibradamente usado para o trabalho, para a família e para Deus. Deus é digno de toda a nossa dedicação. Amém. E toda a dedicação que eu tiver a Deus ainda vai ser pouco. E aí entra a graça de Deus, né? Aí é que entra a graça de Deus. A graça de Deus entra na vida do crente junto e depois que nós também fazemos a nossa parte. Não é a graça substituindo tudo que a gente tem que fazer, não, mas porque Deus nos chamou para servir. A maior característica que eu vejo na vida de Josué é que ele servia. Não foi um ano, não foi 4 meses, não foi 4 anos, foi 40 anos que Josué foi fiel. Aí você pode dizer, mas ele estava servindo a Deus. Mas ele estava servindo Moisés também. E você não sabe, eu também não sei, mas e se Moisés tinha umas manias? Né? E se Moisés tinha umas chatices? Ninguém sabe. Não é verdade? Então assim, quando nós servimos a Deus, nós estamos servindo os irmãos. Amamos a Deus, amando os irmãos. A palavra de Deus é clara, se nós não amarmos o irmão a quem vemos, como amaremos a Deus quem não vemos? Então, como está aí a sua perseverança em servir na sua família, em servir na sua igreja, em servir a Deus, mas servindo os irmãos, servindo as pessoas, ajudando as pessoas, suportando as pessoas, ajudando as pessoas. Esse é o nosso caminhar cristão. E assim, um dia, se nós vencermos, veremos o Senhor face a face. Amém. Diga assim comigo, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. A perseverar. E a aprender contigo e com a tua palavra a servir, é dedicar toda a minha vida, os melhores anos da minha vida, dedicar a te servir, a te amar, a te conhecer e estar realizando a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Essa história nos inspira muito, né? Uma história de aprendizado, né? E de servir, né? E que sim, né? Sejamos
essas pessoas guiadas pelo Espírito, né? Que sirvamos uns aos outros e, acima de tudo, servir ao Senhor. Amém? Vamos orar, coloque-se em pé. Eu gostaria que orássemos, sabe? Para que o Senhor nos ajude, né? Para que o Senhor nos ajude a servirmos com alegria, né? E a darmos os nossos melhores anos ao Senhor, né? A darmos os nossos melhores anos ao Senhor. Amém. Jovens, adolescentes, né? Igreja do Senhor. Amém. Foi para isso que fomos chamados, para servirmos com alegria, né? E apresentarmos ao Senhor, né? Santo e imaculado, irrepreensível. Yes. Amém? Amém. Vamos orar, né? Pedindo ao Senhor que nos ajude, pedindo ao Senhor que nos auxilie em todas essas coisas, sabe? E em todas essas coisas, sim, o Espírito Santo, ele foi derramado para isso, né? Para nos ajudar, para nos fazer lembrar de todas as coisas que o Senhor Jesus já nos disse. Então feche seus olhos, sabe? Feche seus olhos aí e comece a pedir a Ele, sabe? Comece a pedir ao Espírito Santo para te fortalecer. Comece a pedir para o Espírito Santo te guiar. Comece a pedir para o Espírito Santo